Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fata. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho bem verão, super fresquinho, que vocês vão ver no decorrer do vídeo, que é uma costura facílima de ser feita e tem esse efeito muito bonitinho. O molde é fornecido gratuitamente de 7 a 12 anos. Vocês poderão encontrar o molde na descrição do vídeo. Na mesma descrição, vocês encontrarão os links para as demais páginas Dona Fada e para os nossos parceiros comerciais. Não deixem de ler a descrição, porque nela vocês encontram cupom de desconto para a compra de tecido nos nossos parceiros. Vamos começar então? Bem, vamos ver o que vamos usar. Alcinha, nós vamos cortar 2 vezes. Esta alcinha é uma alcinha mais fina. Então eu deixei aqui dessa maneira para vocês verem o seguinte. Se vocês quiserem que ela fique um pouco mais larga, cortem desta maneira. Com a margem de costura, vocês aumentem aqui para a lateral, mantenham o desenho tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Coloquem o molde sobre o tecido e aumentem apenas as laterais, tá bom? Então, cortamos 2 vezes. Parte da frente. O vestido é aberto na frente, como vocês viram. Então, nós vamos cortar 4 vezes. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Eu estou usando o mesmo tecido como principal e forro. Parte das costas, cortaremos então na dobra do tecido 2 vezes. Uma no tecido principal, uma no forro. A parte da saia, aqui no molde da pala da frente, vocês vão receber as medidas da saia. Sainha no joelho. Eu não cortei com essas medidas. Vou explicar para vocês por quê. Este tecido, o xadrez dele está completamente torto. Então, para conseguir ajeitar mais ou menos, eu perdi muito tecido. Não deu para fazer a saia com todo o franzido que eu coloquei aqui. Mas vocês podem usar este franzido. Então, o que nós vamos fazer? Eu cortei 2 painéis com essas medidas. Então, está aqui o painel das costas, cortadinho. E no segundo painel, eu cortei ele ao meio, que será o painel da frente. Tá ao contrário, esse daqui é o das costas, dobra do tecido. Vocês estão vendo como tá torto, completamente torto esse xadrez? Por isso que eu perdi tecido. No painel da parte da frente, então, vocês vão dividir esse painel ao meio e fazer um acabamento nas 2 partes centrais, que corresponde ao nosso abotoamento. Este acabamento é simplíssimo. Você vai cortar um tecido um pouco maior do que o que nós necessitamos aqui, com aproximadamente 7 centímetros de largura. Você vai dobrar ao meio este tecido dessa maneira. Vai costurar aqui no centro, passar overlock ou zigue-zague, virar e passar uma costura rebatendo. Ele vai ficar dessa maneira como vocês estão vendo aqui, que é a parte correspondente ao abotoamento. Bom, com todas as nossas peças cortadas, nós vamos então começar a costura pela alça. Nós precisamos da alcinha pronta para poder embutir na pala. Então, nós vamos pegar essa alcinha, virar direito com direito e costurar aqui apenas a lateral. Essas 2 partes ficarão embutidas, então você não precisa fechar. E agora, com as nossas 2 alcinhas costuradas, nós vamos colocar na pala. Qual é a posição que a alça tem que ficar? O que você vai fazer? Nós temos nessa alça a queda aqui no final. Ela é cortada meio enviesada. Se você colocar esta queda, tem que acompanhar a parte de cima da pala. Então, você vê, assim não pode ser, a alça não pode ficar virada para dentro. Qual é a posição? É esta. Nós estamos com a queda da alça acompanhando a parte reta da pala.
Do outro lado, a mesma coisa. A queda da alça acompanhando a parte reta da pala. Então, como temos que costurar isso aqui? Vamos virar isso para dentro, colocar na posição da queda da alça acompanhando a parte reta da pala. Do outro lado, a mesma coisa. E vamos determinar a distância que a gente quer que a alça fique afastada aqui do começo da cava. Eu sugiro aqui, tipo 3 a 4 centímetros seria o suficiente. Não coloquem ela encostada, porque essa pala é mais abertinha na frente, ela é larga na frente, tá? Então não coloquem encostado na cava. Então você considera aqui 1 centímetro de margem de costura. 1 centímetro de margem de costura. Vamos afastar, digamos, mais 3 centímetros a alça. Então, a 4 centímetros eu coloquei o começo da alça. Do outro lado, a mesma coisa. A 4 centímetros eu coloquei o comecinho da alça. Esta daqui é a parte das costas. A gente está começando pela parte das costas, porque é a parte que é fechada. Então, facilita para vocês visualizarem. Determinado lugar que nós vamos colocar a alça, nós vamos agora pegar o forro, colocar sobre o tecido principal e vamos costurar. Cava a parte de cima, cava novamente. Com isso, nós estaremos fazendo o acabamento da parte de cima da pala e já estaremos embutindo a alça. Costuramos. É uma maneira que eu acho bem simples de fazer esse tipo de costura, eu costuro primeiro a parte de cima, a parte reta, alinho, costuro, depois eu costuro as duas cavas. Tiramos agora o excesso aqui nas pontinhas. Vamos fazer piques na costura da cava, que é a costura que nós temos aqui, que é curva. E podemos, então, virar para o lado direito. A gente puxa. E já estamos, então, com a parte das costas pronta com a alça embutida. Agora, nós vamos, então, colocar a parte da frente. A alça seria assim, certo? Costas, frente. Como eu fiz forro e tecido principal usando o mesmo tecido, para mim aqui tanto faz o lado que vai estar. Mas vocês vão colocar, se vocês fizerem o forro de maneira separada, o forro diferente do tecido principal, vocês vão deixar a parte do tecido principal para baixo, a parte do forro para cima. Então, nós colocamos agora o tecido principal voltado para nós. A margem de costura que nós usamos aqui, nós vamos afastar o tecido principal, esse 1 centímetro da margem de costura que nós usamos. Viramos a nossa alcinha e é assim que ela tem que ficar, correto? Então, na mesma medida da outra alcinha, nós vamos virar a nossa alça sobre o tecido principal, alinhar da maneira como alinhamos nas costas, acompanhando o corte da alça e alinhando na parte reta da pala. Do outro lado, a mesma coisa. Viramos, alinhamos, alfinetamos. Estamos aqui com o tecido principal da parte da frente. Vamos pegar o forro, alinhar sobre o tecido principal e fazer o mesmo procedimento. Vamos costurar cava a parte de cima e aqui também a parte do centro da pala da frente, que é o abotoamento. Costuramos. Costurei da mesma maneira. Costurei primeiramente a parte reta, depois eu costurei as cavas. Fizemos os piques, tiramos o excesso nos cantinhos. E agora nós vamos, então, tirar o alfinetinho que estava prendendo a alça.
e virar para o lado direito. Aqui está. Com isso, nós embutimos também a alcinha na parte da frente. E aqui uma dica para iniciante, ou mesmo para não iniciantes. Para fazer vestidinho com alça embutida, usem como forro o tecido principal. Assim não tem como errar. De qualquer maneira, de qualquer lado que você virar, ele vai estar certo. Bom, e agora então nós vamos colocar a sainha. Aqui é o meu tecido principal, parte das costas, que é a parte que não é aberta. Então, nós vamos pegar o tecido da saia, você vai passar a linha de franzir, 2 linhas de franzir aqui, vai virar direito sobre direito, colocar o forro para fora da nossa linha de costura, franzir a saia até atingir o tamanho aqui da pala e nós vamos costurar aqui, bem simples. Na parte da frente, como ela é aberta, nós vamos franzir metade e depois a metade. Nós já deixamos aqui, a saia já está preparada, nós temos aqui o centro, que é a parte do abotoamento. Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos franzir a partir do abotoamento para fora. Passamos as 2 linhas de franzir, viramos, alinhamos o abotoamento na costura central, aqui, no tecido principal, forro solto, e vamos franzir esse trecho até atingir o tamanho da pala. Faremos isso de um lado, faremos isso do outro, apenas prestando atenção de que a parte do abotoamento esteja voltada para dentro. Está aqui, olha, costuramos a parte da frente, costuramos a parte das costas. A costura foi feita apenas no tecido principal. Nós vamos fazer o acabamento embutindo a costura da cintura. O nosso próximo passo agora seria costurar aqui as laterais. Então, nós vamos unir costura da cava com costura da cava, costurar de cima a baixo. Mas antes de nós fazermos isso, nós vamos colocar o bolso. Você pode colocar o bolso depois também, mas fica mais simples você colocar o bolsinho com o vestido ainda aberto. O bolso pode ser colocado também antes de franzir. No entanto, depois que você coloca a saia, fica mais fácil você localizar aonde exatamente você quer o bolso do que com a saia aberta. Então, aqui, por exemplo, vou colocar esse bolsinho aqui. Eu tenho aqui uma margem de costura, eu vou colocar ele próximo da lateral e vou colocar nessa posição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é alfinetar esse bolso na posição que nós queremos. Uma vez alfinetado, nós vamos costurar daqui da onde começou aqui a curva, você vai costurar esse bolso ao redor aqui neste trecho que eu estou mostrando. Esta parte de cima fica aberta, que é a parte do bolso. Então, nós vamos começar a costura aqui, ir ao redor do moranguinho e terminar aqui. Nós vamos fazer primeiro este bolso para depois colocar o segundo. Vocês já vão ver por quê. Colocamos, então, o bolso próximo da lateral na primeira parte do vestido, na metadezinha aqui do lado esquerdo. Nós vamos pegar agora o outro lado do vestido, está aqui, olha, a pala, está aqui o abotoamento. Então, é esse lado com esse lado. O que você vai fazer aqui é alinhar agora a costura, inclusive aqui em cima, na parte de cima. Você alinha e coloca um alfinetinho aqui, olha.
nós vamos alfinetar essa saia de maneira que ela não se mova, que as duas saias, a de cima e a de baixo, fiquem sempre alinhadas. Agora, com ela alfinetada neste trecho, você vai virar, vai pegar o outro bolso e alinhar ele sobre o bolso que já está costurado dessa maneira, o avesso voltado para nós. Para que ele não se mova, a gente alfineta ele ali no outro bolso. E agora nós vamos colocar a outra saia por cima. E com o alinhamento que nós já fizemos com o alfinete, você pode alfinetar tudo junto aqui. Você coloca uns 3 alfinetes só. Na ponta ali do morango, nas duas laterais aqui. Viramos e colocamos agora alfinete no morango da saia que nós acabamos de virar por cima. Ele está no lugar correto. Vai ficar no mesmo alinhamento do outro bolso, os dois bolsos ficarão em lugar idêntico. Estamos com 3 alfinetes aqui, já podemos tirar esses daqui, olha. Como eu disse, você pode fazer isso também com a saia sem franzir, fica muito mais fácil. É só você ter habilidade suficiente para saber onde é que o bolso deverá ser colocado. Bom, aqui está o nosso segundo bolsinho. Então, agora nós terminamos de alfinetar. E vamos fazer a mesma coisa que o fizemos no outro. Vamos costurar deixando esse trecho aqui aberto. Para o bolsinho é bem simples. Você vai copiar no tecido do forro o molde do moranguinho. Nós vamos costurar sobre a linha e deixar esse trecho aberto. Para fazer as folhinhas, eu costurei o círculo e aqui no meio eu fiz 2 costuras com meio centímetro de distância entre elas. Daqui até aqui, daqui até aqui. Nós vamos abrir isso aqui ao meio, recortar ao redor e virar para o lado direito. Recortados, nós estaremos com eles dessa maneira. Nós recortamos bem rente a costura. Aqui no moranguinho, na parte da abertura, você deixa um trecho a mais. Isso facilita o acabamento. Na parte da folhinha, como nós fizemos a costura da maneira como eu mostrei, não dá para deixar o trecho a mais. Mas aqui não tem problema, porque exatamente aqui no meio, onde nós deixamos aberto, nós vamos franzir. Então, feito isso, a gente vira para o lado direito. E virado para o lado direito, elas estarão dessa maneira. Então, aqui vocês vejam, o trecho que eu deixei maior está aqui para dentro, facilitou este acabamento. Nós vamos costurar daqui a aqui agora, que é a parte do bolsinho. O restante a gente vai deixar sem costura, porque nós vamos costurar na hora de pregar o bolsinho na saia. Aqui na folhinha, nessa parte que nós deixamos aberto, você pode até colocá-la um pouco mais para dentro. Não tem problema que ela não fique reto aqui, porque nós vamos fechar isso daqui dessa maneira para colocar no bolsinho. Então, o trecho que está aberto, nós vamos dar uma costuradinha, depois vamos franzir isso. Então, não tem problema que na hora de você fechar esse trechinho que nós deixamos aberto, não tem problema nenhum que aqui não fique reto. Deu para entender, né? E agora, então, com o bolsinho costurado, nós vamos costurar as laterais. Direito com direito. Alinhamos as costuras. Tá aqui a costura da cava. Alinhamos a costura da cintura com
a costura da saia do babado voltado para cima aqui, tá bom? Nós vamos fechar isso com essa costura voltada para cima. E vamos costurar então de cima a baixo, dos dois lados. Depois de costurar as laterais, nós viramos o forro e fizemos o acabamento na parte interna, como sempre fazemos. Eu vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo, um vídeo que também tem o acabamento num vestido aberto. É bem simples de fazer e lá está bem detalhado. Então, nós ficamos com o acabamento perfeitinho aqui por dentro e estamos com o nosso vestidinho praticamente pronto. O bolsinho, depois que nós costuramos, nós vamos franzir o meio círculo, como eu mostrei para vocês no início. E eu coloquei um botãozinho branco aqui para fazer de conta que é a florzinha branca do moranguinho. Eu não tinha botão de florzinha, então coloquei de coração. Então eu vou agora fazer as casas e colocar os botões para a gente ver o vestidinho pronto. Super bonitinho, não é? Um vestido muito rápido, muito simples. E o único detalhezinho nele aqui são esses bolsinhos, que dão uma graça especial. De resto, é um vestido bem simples, realmente, bem rápido de fazer. Vou terminar então para a gente ver. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.